Após um período de incerteza, tudo indica que o jogo inspirado em Tartarugas Ninja, The Last Ronin, ganhou um novo rumo. Em 2023, foi divulgado que a THQ Nordic e a Black Forest Games estavam trabalhando em uma adaptação desta famosa HQ. No entanto, algum tempo depois, surgiram informações de que esse projeto teria sido cancelado. Agora, a novidade é que o projeto está nas mãos da Platinum Games. Vale lembrar que muitas das informações sobre o jogo são especulações, baseadas no material original dos quadrinhos, e não foram confirmadas oficialmente pela empresa. Ainda assim, a novidade deixou os fãs animados, principalmente porque a história do último Ronin traz uma base muito diferente de tudo o que já foi visto nos jogos da franquia. Ao contrário das aventuras tradicionais das Tartarugas Ninja, essa narrativa apresenta um cenário muito mais sombrio. A trama acompanha um futuro devastado, onde quase todos os heróis conhecidos foram mortos durante o confronto contra o clã do Pé. Apenas uma das 4 tartarugas sobrevive, com a responsabilidade de concluir a missão deixada por sua família, e enfrentar o vilão chamado Oroku Hiroto, o neto do Destruidor. Um dos pontos mais importantes da história é justamente a revelação de quem é o último Ronin. É com certeza um dos momentos mais marcantes da narrativa, e existe a expectativa de que o jogo preserve esse efeito, transformando este mistério em parte da experiência, para quem ainda não conhece a história. Esse clima mais sério faz com que muitos comparem essa HQ com obras clássicas, que reinventaram personagens conhecidos em versões mais maduras. Inclusive, The Last Ronin marcou o reencontro dos criadores das Tartarugas Ninja, Kevin Eastman e Peter Laird. Eles aproveitaram ideias criadas ainda nos anos 80, que não foram utilizadas na época. O sucesso da HQ também ajudou a consolidar esse universo. A recepção positiva entre os leitores foi tão grande, que novas histórias ambientadas nessa linha do tempo foram publicadas, expandindo ainda mais esse futuro alternativo das Tartarugas Ninja. Quando o assunto é jogabilidade, The Last Ronin pode mostrar uma grande mudança em relação aos jogos anteriores. Geralmente, os jogos da franquia permitem escolher entre Leonardo, Rafael, Donatello e Michelangelo, cada um com algumas diferenças no estilo de combate. Em produções mais antigas, como os jogos dos fliperamas, essas diferenças entre cada personagem eram mais discretas, variando um pouco o alcance das armas e a força dos ataques. Já em jogos mais recentes, pegando como exemplo o Tartarugas Ninja, Mutantes e Manhattan, cada personagem recebeu técnicas próprias e habilidades exclusivas, permitindo alternar entre eles durante a partida. No jogo The Last Ronin, a proposta é diferente. Como existe um único protagonista, a troca de personagens deixa de ser o foco. Em compensação, o Ronin usa o arsenal completo de seus irmãos. Isso significa que ele domina as katanas do Leonardo, os sais do Rafael, o bastão do Donatello e os nunchakus do Michelangelo. Isso possibilita a aplicação de uma mecânica interessante, permitindo que o jogador alterne rapidamente entre as 4 armas durante o combate. Sendo assim, mesmo controlando um único personagem, seria possível variar bastante o estilo de luta e criar estratégias diferentes para cada situação. Outra possibilidade interessante envolve o uso de flashbacks. Em vez de acompanhar apenas os acontecimentos do presente, o jogo poderia revisitar momentos anteriores à tragédia. Assim, os jogadores teriam a oportunidade de controlar temporariamente as outras 3 tartarugas em missões que mostrariam suas últimas batalhas antes da queda definitiva. Isso serviria não apenas para deixar a jogabilidade mais variada, mas também para aumentar o efeito emocional da narrativa, permitindo que o jogador conheça melhor cada personagem, antes de ver como terminaram as suas jornadas. Apesar da solidão do protagonista,
ele não está completamente sem aliados. Nessa linha do tempo, a April continua viva e atua ao lado da Casey Marie, sua filha. Casey está em treinamento para se tornar uma ninja, e pode ter um papel importante, caso os produtores do jogo decidam expandir a sua participação além dos quadrinhos. Historicamente, os jogos das Tartarugas Ninja sempre focaram na ação. As histórias costumam seguir uma fórmula conhecida. O destruidor surge novamente, April precisa ser resgatada e o jogador enfrenta vários membros do clã do pé até chegar ao confronto final. Mesmo os jogos que tentaram apresentar uma narrativa mais elaborada ficaram próximos dessa estrutura tradicional. É justamente nesse ponto que o último Ronin se diferencia. Em vez de trazer apenas combates e humor, a obra coloca o foco na jornada emocional de um sobrevivente consumido pela perda. O desejo de vingança motiva o protagonista, mas esse não é o único tema explorado no enredo. Ao longo da história, o personagem também enfrenta seus próprios conflitos internos. Conforme sua jornada avança, a busca deixa de ser apenas derrotar o inimigo e passa a envolver algo mais profundo. Recuperar a esperança e encontrar um novo motivo para continuar vivendo. Esse equilíbrio entre momentos pesados e uma mensagem de superação é um dos elementos que tornaram os quadrinhos tão populares. O cenário futurista também traz muitas possibilidades. Uma Nova York dominada por tecnologia poderia servir como pano de fundo para um mundo aberto com muita exploração, missões e ambientes bem diferentes daqueles vistos nos jogos clássicos das Tartarugas Ninja. Além disso, a equipe que está trabalhando no jogo poderia ampliar os acontecimentos apresentados nos quadrinhos, utilizando elementos de The Last Ronin, The Lost Years, que é uma obra que mostra os anos vividos pelo Ronin, entre a perda de seus irmãos e o confronto final contra Hiroto. Abordar esse período iria dar mais profundidade ao protagonista e fortalecer ainda mais o peso emocional da história. Ao preservar a essência dos quadrinhos, vai estar entregando uma experiência narrativa muito mais rica do que as que foram mostradas nos jogos anteriores. Se a empresa que está fazendo o jogo conseguir combinar combates intensos, uma narrativa bem construída e um mundo rico para explorar, The Last Ronin pode se tornar uma das adaptações mais ambiciosas já produzidas para as Tartarugas Ninja. Por enquanto, estaremos esperando por informações oficiais, e veremos como a Platinum transformará essa história em uma nova experiência para os jogadores.